Pronto. Aqui diz que já estamos no ar. Aqui está no ar. Estamos no ar? Estamos. Então. Aí, ó. Boa noite para todo mundo. Mais um dia, então, que eu convido vocês para matear com a Grazi, né? E estou muito feliz porque a gente está aqui bem acompanhada, né? De muitas mulheres fortes da luta, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse tema que é da hora e tão importante, né? Está sempre na ordem do nosso dia, que é a desigualdade em relação às mulheres, né? E por que a gente precisa falar sobre isso, né? Essa é uma grande questão. Nós colocamos o nome dessa live a partir do coletivo que discutiu a ideia, né, desta live, de mulher, a culpa que tu carrega não é tua, né? Que é um trecho de uma música que diz muito de nós mulheres, né? Porque nós desenvolvemos, né? A culpa é aprendida em relação a tudo que a gente faz na nossa vida, né? Então nós vamos ir destrinchando esses temas e vamos ir conversando. Eu quero dar as boas-vindas aqui para a professora Amanda Mota Castro, né? Te agradecer de coração, Amanda, que eu sei que a tua vida tá corrida, né? De todo mundo, mas a de professor tá demais, né? Então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, né? Boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e estamos aí à disposição. Um prazer estar aqui com tantas mulheres aí, trabalhadoras e lutadoras. Obrigada, Amanda. Ju, minha querida, minha amiga, seja muito bem-vinda. Esta criatura incrível. Boa noite, Grazi. Boa noite a galera que está aí, que veio matear com a gente. Dizer que é muito legal isso, né, da gente em plena pandemia ainda poder estar conectado por aqui e discutir um assunto que é tão importante para nós mulheres, né, na sociedade. Isso aí. Prazer. Eu acho que essas lives são uma grande revolução da pandemia. Agora a gente não vai mais se afastar. Dá as boas-vindas, então, para Ana Paula Neves, querida, também minha colega psicóloga, que aceitou estar aqui conosco, né? E que tem tanta contribuição importante para dar para a gente, que escuta tantas mulheres por aí, né, Ana? Então, obrigada de coração, viu, pela força que tu fizeste para poder estar aqui conosco. Então, boa noite, gurias, boa noite para quem está nos acompanhando. Também fiquei super contente, né, de poder estar acompanhando essa live. Estou debutando hoje em live, né, primeira vez que eu participo. Acho uma oportunidade incrível, né, e até trouxe aqui a minha camiseta que eu mostrei antes, porque a gente tem que aproveitar os espaços, sim, né, para falar de nós. A ideia é essa, né? Não vamos deixar os assuntos que nos interessam ficarem engavetados. E vamos ver aí, né? Vou ouvir todo mundo e vamos ver no que eu posso contribuir. Obrigada, Ana. E a minha amiga querida também, Eduarda Cunha Duda, né? Uma mulher incrível, jovem, porém com um pensamento uma consciência muito desenvolvida em relação ao nosso papel e muito feliz por tu estar aqui conosco, Duda, representando tantas outras mulheres também da tua condição. Obrigada, tá? Boa noite, gente. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Como a Ana, também estou debutando em live, nunca participei, mas estamos aí, né? Eu estou aguardando, a gente está aguardando, então, gente, também a vereadora Márcia Lucas, né, nossa pré-candidata, a prefeita, que ela está num outro compromisso, mas daqui a pouco já está chegando junto aqui conosco. Então, gente, é o seguinte, vamos iniciar, né? Vamos começar a nossa prosa. Queria começar dando uma introduzida, né, na ideia de fazer essa conversa, do porquê do porquê surgiu essa... É uma necessidade diária, mas a gente pensou muito, aprofundou muito com um coletivo de pessoas que estão conosco, pensando a vida, né? Pensando
que podemos fazer para modificar essa sociedade. Pensamos muito sobre o que abordar, né? Então, assim, nós precisamos avaliar que nós tivemos muitos avanços em relação às mulheres, né? Na humanidade e no nosso país, né? Mas esses avanços, eles não nos garantiram a concretude dos nossos direitos, do respeito, né? Não nos garantiram a igualdade, né? Porque, bom, na Constituição Federal diz que nós temos o direito de ser iguais aos homens, né? Todavia, nós todos os dias sofremos alguma forma de opressão, né? Com diferenças gritantes e brutais, né? No mercado de trabalho, com piadinhas, desqualificação, né? Em relação ao ser mulher. E isso não é brincadeirinha, né? Isso cola no nosso... E aí, como psicóloga, né, Ana, nós precisamos ressaltar isso, né? Que isso marca, né? Marca a nossa paleta, marca o nosso inconsciente, fica no nosso inconsciente, e nós carregamos, né, por toda a nossa vida, alguns aprendizados muito doloridos, né? Em relação ao lugar que a mulher deve ocupar nesta sociedade, que nos foi imposto pela sociedade. E é isso que a gente quer discutir. Discutir com homens, discutir com mulheres, discutir com todo mundo, né? Para a gente poder fazer um movimento de reflexão a respeito de como eu estou me portando em relação a isso, né? E como posso ajudar nessa luta, né? Porque é um constante movimento de desconstrução, a gente poder entender que a gente tem que evoluir em algumas coisas que a gente não tem compreensão. Eu, como mulher, não tinha a consciência que tenho hoje e ainda acho que estou a desenvolver isso, né? Porque não termina nunca, né? A gente se desconstrói todos os dias em relação ao lugar que eu ocupo, a respeitar, né? O meu lugar, entender e não me violar, né? Não permitir que certas coisas aconteçam e naturalizar isso, né? Como algo normal da vida, assim, né? Ué, a Duda caiu, mas voltou. Buenas. Queria esclarecer uma coisinha aqui também que eu acho importante, que é em relação à ignorância, no sentido da falta de informação, né? Quando se fala de ideologia de gênero, né? A gente tem visto há anos já acontecendo um processo, né, de criminalização a respeito da discussão em relação ao lugar da mulher na sociedade, que é baseado nessa nomenclatura, né, a ideologia de gênero. Então, eu queria esclarecer que isso não tem nada a ver com doutrinação, né, e nem com anarquismo. Até pode ser que seja uma revolução, né? Mas eu acho que nós sabemos que, na verdade, quando a gente está falando de gênero, a gente quer garantir, né? Quer garantir mais igualdade. É isso que a gente quer. A gente não quer estar na frente nem atrás, a gente quer estar do lado, né? Também acho que é importante nós trazermos alguns dados para dizer por que nós somos ainda diferentes, né? Por que existe essa diferença das mulheres em relação aos homens, né? Até para poder embasar um pouco da nossa discussão aqui. Então, nós analisamos aqui no grupo vários dados, né? E ficamos viajando aqui, né? E a nossa artista pesquisadora, Brenda Valim, aqui me ajudou a pesquisar muito. E a gente ficou viajando nos dados do IBGE ali e ficou absolutamente surpresa com várias coisas que a gente encontrou. Por mais que a gente saiba, quando a gente vê, é diferente, né? Então, alguns dados que a gente conseguiu levantar, eles se referem à questão das rendas, a renda das mulheres, por exemplo, né? Tem duas situações, né, em que as mulheres ultrapassam os homens nos gráficos, nos números, né? São duas situações apenas, que são as piores situações, né? Quando se trata de mulheres que ganham em sua renda de um quarto a meio salário mínimo, ou mulheres sem renda, né? Então, são essas duas situações em que as mulheres são maioria. E esses dados são de São Lourenço do Sul, né? Sendo que em São Lourenço do Sul nós somos maioria. As mulheres, nós somos
com dados do IBGE de 2010, né? Mas nós somos 300 mulheres a mais, é quase meio a meio, né? Então, a gente já está quase em condição de número igual, assim, né? Entre homens e mulheres. Então, acho que dá para fazer uma análise importante a partir disso, né? Quando a gente fala de rendas mais altas, então, que a gente analisa mulheres que ganham de 5 a 10 salários mínimos, né? A gente tem 3 vezes mais homens do que mulheres, né? Então, aumenta muito mais a desigualdade quando se trata de melhores salários, né? Então, de cargos mais elevados. E apesar disso, e aí quando se fala de 30 salários, então, mais de 30 salários, nós temos 30 homens em São Lourenço do Sul que ganham mais de 30 salários e temos apenas 8 mulheres. Então, isso é interessante de analisar também, né? Quando a gente fala de mulher negra, da população negra em geral, mas quando a gente fala da mulher negra, a situação é pior ainda, né? Porque as mulheres negras, na verdade, a população negra em geral, ela está entre, na sua maioria, nesse patamar de renda de meio a um salário mínimo, né? Como vivemos com meio a um salário mínimo? É a pergunta que a gente se faz, né? Então, só piora. Então, o que a gente constata, né? Que nós temos menos oportunidades para melhores salários, né? Para mulheres. Então, isso é algo que a gente gostaria de poder ter um pouco mais de equidade, né? A gente não quer tirar os homens não quer tirar a oportunidade deles, né? Mas é uma questão de equidade mesmo, porque nós temos mulheres que são absolutamente competentes e poderiam ocupar esses espaços, né? Então, assim, a gente anda pelo centro, a gente percebe, assim, que a maioria das pessoas que trabalham são mulheres. Mas quando tu vai falar, por exemplo, eu quero falar com... Tu não fala com a gerente da loja, tu fala com o gerente, em sua grande maioria, né? Então, quando os cargos são mais elevados, são cargos masculinos, né? Então, é algo para a gente pensar também. E, em geral, menos oportunidades ainda, né? Analisando os números, nós percebemos menos oportunidades ainda para mulheres negras e pardas, né? Sendo que dentro desse número de mulheres pardas, nós temos muitas mulheres que são negras, né? E aí a Ju vai poder falar um pouco sobre isso também, da dificuldade de reconhecer também, né? Onde é que eu me enquadro, porque esse censo ele foi feito a partir de uma política de autodeclaração, né? Então, eu autodeclaro a minha cor. Então, a gente entende que ainda que há uma diferença nesses números, que talvez seja o povo negro ainda seja maior do que a gente consegue ver nos números, né? Além disso, e daí para já ir passando para minhas convidadas, que eu gosto de falar também, né? Sou um pouco espraiada. Eu queria só explicar o que significa a sociedade patriarcal, né? Porque as pessoas elas não têm obrigação de saber, né? Na verdade, seria interessante que todos soubessem, mas não é assim, na grande maioria. Então, é o seguinte, o homem, isso vem lá de milênios? Sei lá, não perdi as contas dos anos, entendeu? Mas vem lá da Roma, das famílias romanas. O homem sempre foi o centro, né? O centro das famílias. Então, ele tinha, inclusive, o poder da vida, né? Da mulher, dos filhos, dos escravos. Então, ele decidia, né? Quem é que vivia, quem é que morria, o que acontecia. E isso foi se perpetuando na sociedade, né? Essa forma de organização da sociedade, ela foi se perpetuando e piora, então, quando passa ali a Segunda Guerra e vem toda, né, o capitalismo selvagem, assim, né, aquela questão da produção e do trabalho, e vamos poder trabalhar agora, e vamos, então, receber pelo nosso trabalho e tal. E aí piora muito, né, porque aí a mulher, que o capitalismo divide o trabalho, né, o trabalho entre o que é remunerado, o que é remunerado é trabalho, né, aquilo que a mulher faz em casa, que ela cuida da casa, dos filhos, do marido, dos idosos da casa, né? No caso das agricultoras familiares, a gente vê muito isso, né? E ainda trabalha na lavoura, né? Muitas vezes a gente não é considerado trabalho, é uma ajuda, né? Uma ajuda pela família, assim, é uma dedicação pela família.
Então, o que acontece? O trabalho das mulheres, ele muitas vezes não é remunerado, né? Ele é visto como uma ajuda, por isso que o capitalismo, então, vem acentuar essa forma de organização, né, da sociedade patriarcal, perpetuando o homem como chefe da família. A gente sabe que já temos muitos avanços, né, nesse sentido, assim, né? A gente estamos ocupando, né, cada vez mais espaços. A gente, inclusive, teve uma discussão essa semana sobre a questão das mulheres agricultoras, né, conversando com as pessoas que vivem no meio rural e que têm contato com as pessoas do meio rural. A gente percebe que há uma diferença já, né, as propriedades, elas já não são mais só no nome dos homens, né? As mulheres, elas já têm o talão do modelo 15 no nome dela, né? Alguns anos atrás, isso não era assim. Tudo que se adquiria, né? Tudo que a família adquiria era no nome do homem. E a herança, inclusive, era algo questionável, né? Porque a mulher ia ter direito à herança do marido, né? Porque ela casava e ela recebia um dote. Então, todas essas questões estão permeando aí a nossa vida, né? E a gente vem conseguindo evoluir, né? E conseguindo transpor essas barreiras. Então, só para explicar o que é a sociedade patriarcal, né? E aí, bom, o que acontece? Como o homem tem o domínio, né? Na sociedade patriarcal sobre a mulher, isso reforça as possibilidades de violência, né? Então, o que eu... que aí, bom, eu acho que eu vou deixar para minhas convidadas aqui discorrerem mais sobre os vários tipos de violência, que eu acho que é uma coisa importante também da gente, né, falar, mas vamos deixar para cada um. Então, queria dizer assim, ó, convidar vocês para reflexão, né, para a gente interagir aqui e dizer que nós precisamos dos homens ao nosso lado, né, nesse processo. Nós não estamos aqui contra ninguém, nós precisamos nos dar as mãos, a gente quer estar ao lado dos homens, nem à frente, nem atrás, né? A grande questão é a gente poder se unir e queremos também que as mulheres possam compreender que há diferenças umas com as outras e tal, não precisamos concordar com tudo, né? Mas não podemos nos oprimir, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque muitas vezes nós somos tão oprimidas que a gente acaba reproduzindo, aprende, né, e reproduz essa opressão, né? Então, quando a gente diz, aquela mulher é, sei lá, vagabunda, desculpa, mas é isso, né? Essa é a realidade, é papo reto mesmo. Então, a gente está, né, perpetuando uma forma de violência. Então, vamos lá, minha gente, vou passar aqui para as nossas convidadas queridas. Podemos começar com a nossa Eduarda Cunha, essa mulher incrível, estudante, né? Quero convidar vocês para discorrer sobre esse tema da desigualdade, né, das mulheres, de acordo com o que vocês acharem importante abordar, fiquem bem à vontade, né, de acordo com as vivências de vocês, com as experiências de vocês, tá bem? Contigo, Duda. Para aí, só um pouquinho, para aí. Errei tudo aqui. Errei tudo. Não dá bola. Segura aí, Duda. Antes da gente começar as falas, vamos escutar uma musiquinha para a gente se energizar. Acho que é justo, né? Elas estão tudo rindo de mim aqui, que eu já fui falando e fui... Então é o seguinte, vou apresentar para vocês agora, minhas amigas, vizinhas, né? Estamos em quarentenadas junto, quero já esclarecer para a galera, né, que a gente estamos com um artista aqui com o pezinho quebrado, inclusive, então estamos ajudando a nos cuidar, né? Então, Fabi e Brenda Valim fazendo uma musiquinha para nós agora. Oi, pessoal. Oi, meninas. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Então, Graça, tu falou no início, né, sobre a mulher, né, que ela fica recebendo piadinha e tudo mais, né, todos esses aforos que a gente fica escutando por aí, né, e essa música, não sei se todos conhecem, é Triste Locomar, muitos conhecem, mas para quem não conhece, ela fala justamente sobre isso, né, sobre a mulher, o quanto que ela é estereotipada, o quanto que a mulher é atacada, ainda mais quando é uma mulher que ela quer autonomia,
né? Quando é uma mulher que ela começa a criar autonomia, quando ela começa a se tornar independente, ou quando ela começa a quebrar esses tabus impostos, né, pela sociedade. E essa música ela fala justamente sobre isso. Então, para quem não conhece, já presta atenção aí na letra. Bem-vinda, Márcia. Já iniciamos a Pronto. conversa, seja bem-vinda. Agora uma musiquinha para nos energizar. A musiquinha. Tá bom. Tá bem alto. Só tem que desligar o microfone, Grazi. Não, eu não. Né? Pessoal, desliguem os microfones de vocês, por favor. Aí, obrigado. E vocês não me desculpem. Triste, louco mar, será qualificada ela que recusa, sempre aceita a receita cultural. O marido da família cuida da rotina. Conheço, rejeita, mesmo receita. Quem não sente dores, aceita que tudo deve acabar. O homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, você é seu próprio lar. Desatino, vai viver só. Diego, para depois liberar o microfone, é só tocar nele? Desatino, vai viver só. É isso que eu botei aqui que vai atrapalhar. Não aparece ali, né? Não libera. Beijo na palavra filial de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de nova estrada, ver cores e cinzas, e a vida reinventar. O homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, tua casa não te define, tua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatonou, vai viver só. Ela desatinou, desatonou, vai viver só. Muito bem! Que lindas! Começamos bem, né? Então, gente, vamos dar as boas-vindas aqui para a vereadora Márcia Lucas, pré-candidata a prefeita pelo PT de São Lourenço. Bem-vinda, Márcia. Obrigada por aceitar estar aqui conosco. Ela estava num compromisso, né, Márcia? Por isso chegou um pouquinho mais tarde.
Sim, boa noite. Me atrasei um pouquinho, peço desculpas para todas vocês. Quero dar uma boa noite especial e também uma boa noite a todas que estão participando dessa live hoje, a Amanda, a Juliana, a Eduarda. Só para quem tirar esse nomezinho que eu estou acompanhando pelo nome aqui das meninas. Coloca de novo, Diego, por favor. E a Ana, né? Isso. Ana Paula, agradecer a presença de vocês conosco hoje, que essa live das mulheres, todas nossas fomos importantes, e agradecer a Grazi por proporcionar essa noite aí, entre essa conversa e bate-papo, para conseguir conscientizar nossas mulheres e ter mais avanço nos nossos direitos. Então, muito obrigada. Márcia, tu quer seguir com a palavra já? A gente deu uma introduzida aqui para falar um pouco, né, sobre o objetivo da live, que é a gente debater as desigualdades, né, em relação às mulheres. E aí eu fiz um convite a cada uma de vocês para que vocês fiquem à vontade para falar, né, o que acham que é importante em relação ao tema. Se tu quiser, já pode iniciar. Não, é que eu estava acompanhando que, quando estava ouvindo a Eduarda, que é a sequência agora, né? Isso, essa é a Duda, Deixa a Duda falar depois, não tem problema, então, deixa eu dar continuidade com ela, tá? Obrigada. Então, tá bom. Só fechem os microfones, gurias. Isso, aí. Vai, Duda, contigo. Boa noite. Então, Grazi, eu queria continuar frisando isso que tu já falou sobre o patriarcado, porque como ele se manifesta, como a nossa sociedade patriarcal se manifesta, que são os homens estando em lugares de poder, que só eles são julgados capazes de conduzir uma vida social, política, mental, e que a gente é incapaz, a gente não tem estrutura suficiente, nem mental, para decidir coisas sobre importantes, assim, sobre a vida de outras pessoas e sobre até a nossa própria vida, né? E que o machismo está enraizado dentro disso. Quando a gente é criticada pelo nosso trabalho, não é diretamente sobre o nosso trabalho, é sempre sobre o nosso gênero. É sempre alguma coisa de não sabe dirigir um carro, vai dirigir um país, tinha que ser mulher. Nunca é sobre o trabalho que a gente realizou, sendo bom ou ruim. As críticas estão sempre ligadas ao nosso gênero, a ser mulher, como um sinal de inferioridade, né, que a gente não é capaz de fazer as nossas próprias coisas. E eu queria também falar sobre como o capitalismo está dentro disso, como o capitalismo está enraizado junto com o racismo e o patriarcado, que eles se estruturam, eles não são separados. O capitalismo lucra com a nossa opressão, e isso é fato, tanto na padronização estética dos nossos corpos, quanto da classe trabalhadora, né? Tanto que o trabalho que a gente reproduz, as atividades femininas, que dizem ser femininas, são as mais valorizadas e precarizadas, né? Enfim, essa sociedade patriarcal interfere tão diretamente na nossa vida e nos traz tantas limitações, tanto na nossa vida profissional, pessoal e na nossa liberdade, né? Eu, como mulher bissexual, tenho um local de fala para falar sobre isso, como essa sociedade patriarcal e esse machismo enraizado atrapalha na nossa liberdade sexual de escolher quem a gente é, não só escolher ser quem a gente é, como essa sociedade frisa que a gente só tem um caminho a seguir na nossa sexualidade, que é o da heterossexualidade. E não é assim, né? A gente pode ser quem a gente quiser. No caso, que a sociedade impõe, que a heterossexualidade é a única orientação correta e certa, moral a ser seguida, né? E não é assim. Então, a gente tem que combater essa sociedade, a gente precisa que os homens também estejam do nosso lado. E eu queria levantar uma questão, por que eles não estão do nosso lado? Porque eles perdem privilégios, eles não querem sair de onde eles estão, do lugar de
poder e de conforto que eles estão, né? Mas é importante que eles saibam que combater essa sociedade patriarcal é tão benéfica para nós quanto para eles, né? Que a gente vai estar dividindo tudo. Nada precisa ser carregado por uma pessoa só. A gente está junto nessa e a gente precisa que todo mundo se una. Então é isso. Pronto, Duda? Então, já vamos passar, então, aqui de imediato a palavra para a nossa querida Juliana Soares, militante do Movimento Negro de São Lourenço, do Movimento de Mulheres Negras em São Lourenço, quilombola, licenciada em Educação do Campo. Contigo, Ju. Então, boa noite. Boa noite à nossa pré-candidata, que vai defender o projeto do Partido dos Trabalhadores em São Lourenço do Sul, Márcia Lucas. Muito boa noite, não tínhamos nos cumprimentado ainda. Boa noite a cada mulher e a cada homem que está nos escutando nesse momento. E eu convido para que seja de fato uma conversa, né? A gente não está aqui para impor ou para falar sobre conceitos. A gente está aqui para debater um assunto que é nosso no dia a dia, que nos aflige, que nos machuca, né? Que nos oprime. Então, eu convido a essa mulherada e esses homens que estão aí interagindo no chat, que reflitam, né? Que utilizem esse espaço de escuta do ponto de vista da reflexão, né? Vamos começar a pensar como que eu, enquanto mulher, estou agindo com outras mulheres, e como que eu, enquanto homem, estou agindo com a minha companheira ou com outras mulheres da rua, né? E se eu me digo defensora das mulheres, de que mulheres eu estou falando, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu queria dizer para vocês, para quem não me conhece, que eu sou a Juliana, negra, mulher quilombola, que vem lá do Boqueirão Velho, do interior do município, criada num contexto histórico em que não conseguia ver nenhuma perspectiva de vida para além do fazer o ensino fundamental e trabalhar na cidade, na senzala, na cozinha de uma casa grande, né? E através dos processos de educação e das políticas públicas, especialmente das políticas públicas desenvolvidas nas últimas 2 décadas, a gente conseguiu enxergar um horizonte de maneira que poderia ser alcançado, aquela linha lá no final do túnel, né? Com muita dificuldade, sim, mas começou-se a se enxergar uma perspectiva de mudança para esse quadro, né? Então, eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com a minha fala, porque as histórias das mulheres negras, elas são muito parecidas. E queria dizer também que qualquer coisa que eu disser aqui e que alguém não achar interessante, discordar comigo, a gente está aí para conversar, porque mateando com a Grazi é uma conversa, né? Não vai dar para responder aqui agora, mas a gente pode responder lá no Zap, lá no Messenger, na rua, na padaria, lá no mercado, né? Então, essa é a ideia da conversa, assim. Falar de machismo, sem falar do racismo, não vai dar. Não tem como falar de machismo sem falar de racismo. Se as pessoas se entendem como feminista, ela está entende-se que ela está em defesa de todas as mulheres, né? Se eu sou feminista, ou eu defendo todas as mulheres, ou eu não defendo coisa nenhuma. Então, eu não sou feminista. Então, eu sou uma mulherista da branquitude. Ou o que eu sou? Não sei, né? Então, pensar o espaço da mulher negra na sociedade é extremamente importante, né, gente? Porque a gente sabe que quando as mulheres brancas começaram a pensar o feminismo, elas queriam sair daquela zona de conforto. Pensando nas mulheres brancas do processo histórico, não a mulher branca agora que já está na mesma condição lá na periferia, se ralando todo dia. Pensando na mulher branca no contexto histórico, enquanto meus ancestrais estavam lá, lavando, cozinhando, passando e servindo de corpo, só de carne para os senhores, a mulher branca estava dentro de casa sendo servida pela mulher negra, né, gente? Quando a mulher branca começou a pensar em trabalhar fora, porque não aceitava mais ficar em casa cuidando dos filhos, porque, né,
meus ancestrais, até mamá tinha que dar para os filhos delas. Então, isso não é para colocar a gente num espaço de mais prejudicada ou de mais ou menos vítima. Isso é para a gente pensar o machismo num contexto histórico para entender como se dá ele agora, né? Que vem nesse processo que a gente não consegue enxergar mudança, infelizmente, né? Então é isso, assim, pensar que as mulheres negras elas estão na base da pirâmide social, como a Grazi comentou na introdução, que as pessoas, a questão econômica, né, dos salários, né? Mulheres brancas ganham menos que os homens brancos. Mulheres negras ganham menos que os homens brancos, as mulheres brancas, os homens pretos. É isso. E ainda a gente tem que sustentar, muitas vezes, mulheres negras são a maioria que sustentam família solo, sozinhas, que são mães solo, né? Além disso, a gente tem que se preocupar ainda aonde que a gente tá, o contexto que a gente está inserido, né? As mulheres negras, elas têm N preocupações que, às vezes, a mulher branca, ela não tem esse entendimento. E por isso que é interessante o debate, é por isso que é interessante a conversa, para que essa mulher branca, ela se entenda no espaço dela de privilégio, para então acolher as lutas das mulheres negras e aí começar a pautar com os machos. O que a gente quer, o que é direito, o que não é direito, né? Então, eu acho que esse debate ele é de extrema importância do ponto de vista intelectual na academia, do ponto de vista do dia a dia, e até na conversa em casa com a minha filha, né? Eu, enquanto mulher negra, como é que eu estou criando essa minha filha, né? Vocês, enquanto mulheres brancas, como é que vocês estão criando essas filhas brancas para entender o seu corpo e para entender as relações interraciais, né? Como que a tua filha branca enxerga um corpo negro e como que ela enxerga um corpo branco do ponto de vista do envolvimento, né? Dos relacionamentos, né? Então, é muito complexo. A discussão, ela é muito complexa. A gente poderia ficar aqui, tipo, muitas horas falando sobre isso, assim. Mas a minha intenção com a minha fala é isso mesmo, é despertar, assim, despertar assim, um gatilho não, porque gatilho lembra, né? Despertar assim, o feeling da coisa, né? Por que a sociedade ela é assim, né? Pensar historicamente. E aí, uma mulher negra maravilhosa, que eu tô descobrindo agora, que é Lélia, ela vai dizer que tu tem que entender a história primeiro, né? Tu conhece a história, e aí tu entende que o racismo, ele existe, que ele tá posto aí, que o Brasil é um país racista, e depois tu começa a ver que movimentação tu vai fazer para lutar contra isso. Porque se tu não entendeu, se tu não sabe a história do Brasil, né? Ah, não, eu conheço a história do Brasil, mas tu sabe a história dos negros, então tu não conhece a história do Brasil, porque não existe história de Brasil sem história de negros, né? Não existe história de Brasil sem história de mulheres negras. Não existe. Pensar também a questão do país ser um país miscigenado, do país ser um país da mistura, legal, da mulata. Esses silogismos, esses apelidos que a gente ganhou, pardo, mameluco, mulato, não sei o quê, eles estão ancorados em cima de um processo de violência sexual. E aí que nasce a violência sexual, né? Então, toda vez que a gente for falar de alguma coisa, é muito necessário que a gente vá na raiz do problema, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Ju, mas tu é muito radical, porque aí tu já começa a falar dessas coisas, já fico tonta. Então, eu sou radical, porque ser radical é ir na raiz do problema, e a gente, mesmo na casa da gente, se der um problema lá, deu uma zebra lá com o filho, com o marido, qualquer coisa, tu não tem que ir na raiz do problema para resolver, ou a não ser que tu finge demência, chuta o balde e não quer resolver. E é o que a gente vê na sociedade brasileira, né? Quando tu não aceita que o racismo está posto, quando tu não aceita que as mulheres são as mais privilegiadas, que as mulheres negras são as que sofrem mais, que as mulheres brancas estão no lugar de privilégio, embora, comparado aos homens, elas ainda são oprimidas, então, tu não aceita isso, é porque tu tá chutando balde, é porque tu não tá nem aí mesmo. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer construir uma sociedade de igualdade, a gente quer construir uma sociedade em que a gente viva, de fato, bem, né? E para viver bem, eu não sei vocês, mas eu não consigo viver bem se alguém vai estar em uma situação horrível. Mesma coisa a situação do racismo, né? Mesma coisa a situação das violências LGBT e N violências. Eu não consigo estar na fila da padaria e ver alguém xingando alguém, sendo estúpido, sendo grosseiro e não fazer nada. E aí eu pergunto como é que pessoas brancas, às vezes mulheres brancas que se dizem nossas amigas, veem uma situação de opressão, de racismo, viram as costas e saem andando. Eu não sei como que isso acontece, eu não entendo isso. E talvez eu nunca vá entender. Mas essas discussões e esses estudos
e essa coisa de eu ser radical e falar é para que esse quadro mude de fato. E eu acredito que ele vai mudar. E aí eu quero, para encerrar minha fala, eu quero quero convidar todas as mulheres brancas e mulheres negras, para refletir sobre as suas vidas e para pensar que mulher, nesse contexto todo dessa fala, dessa papagaiada toda que falaram nessa live da Grazi, da Ju, da Amanda, da Márcia, da Duda, da Ana Paula, que mulher eu tô? Em que ponto, que lugar que eu tô nessa discussão? O que eu tô fazendo para contribuir? Ou o que eu tô fazendo para não permitir que essas opressões aconteçam, né? De reflexão mesmo, né? E aí, estamos aí, né? Qualquer coisa, só chamar. Obrigada. Muito gentil. Juliana, tu nos faz sempre refletir muito, né? É sempre assim no rim, e é assim que eu gosto, que eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer propostas, e tu nos convidou para fazer uma reflexão, que é de cada um, né? De que lugar que eu tô ocupando, como é que eu tô olhando. Obrigada por isso, né? Eu reconheço o meu lugar de privilégio, eu reconheço né, a minha branquitude como privilégio, e eu entendo que e aprendi isso com as mulheres negras, né? Que eu posso falar sobre elas, mas não por elas. E isso aprendi direitinho, né, Juliana? Então tá, gente. Vamos passar lá agora a palavra, então, para a nossa pré-candidata a prefeita pelo PT de São Lourenço do Sul, Márcia Lucas. Contigo, Márcia. Seja muito bem-vinda. Eu estava ouvindo atentamente aí a fala das meninas, muito interessante a abordagem, e realmente esse momento aqui, de nós fazer essa reflexão entre qual cenário que nós mulheres hoje estamos na sociedade. O meu mandato sempre acreditou na importância, né, de nós refletir e buscar mudar o cenário, mudar essas desigualdades que existem sempre entre homens e mulheres. Isso nós começamos a trabalhar de uma maneira com políticas públicas, né? Através da Câmara de Vereadores, nós conseguimos implementar em 2017, em julho de 2017, a Procuradoria das Mulheres, né? Ela veio ser uma ferramenta a mais. No caso, nós acreditamos que as mulheres precisavam de um lugar, né? De um lugar de referência, onde elas pudessem chegar ali com seus problemas, ter um acolhimento, né? Foi uma sementinha que nós começamos ali. Essa parceria vem crescendo. Eu e a vereadora Carmen Rosane, cada ano fica na presidência a vereadora Carmen ou eu. Esse ano de 2020, estou eu na presidência da Procuradoria. Mas foi um projeto criado por mim. Na época, a vereadora Carmen me deu apoio e também os outros demais vereadores também estavam apoiando para que fosse possível a criação. Mas é assim, ela vem numa crescente muito pequena. O trabalho, ele existe diariamente, né? Mas, assim, como é para a mulher, como é um espaço feminino, tudo que é focado para nós mulheres, ele não tem aquele crescimento rápido como é um homem, né? Como se fosse uma procuradoria de homem, já estaria em total evidência. Mas estamos aí na luta e não vamos desistir. Nós também temos uma parceria grande vou até falar para vocês aqui, com o Ministério Público, né? Uma campanha que estamos fazendo em parceria, é Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Você não está sozinha, não sei se dá para vocês olharem um pouquinho, essa parceria que nós estamos tendo com o Ministério Público, né? É uma campanha. Também temos várias campanhas feitas também, materiais que nós conseguimos fazer através da Procuradoria, a Lei Maria da Penha, que nós íamos fazer um trabalho muito intenso esse ano, eu e a vereadora Carmen, mas a pandemia também nos limitou, porque o distanciamento e tudo mais que está se exigindo de nós esse ano, né? Também temos aqui, ó, não se calhe, é outro trabalho também, enfim, nós temos várias referências aí de cuidado com as mulheres nesse trabalho que nós estamos fazendo na Procuradoria das Mulheres. É um chamamento. E, de qualquer forma, lá na Câmara nós temos o respeito para que esse trabalho aconteça. A sala de atendimento que a Câmara recebe lá, ela tem um nome. O nome da nossa sala de atendimento é o nome da menina Claudiele Medina dos Santos. Aquela menina vítima de feminicídio aos 19 anos que ocorreu aqui em São Lourenço, que nos chocou a todos. Então, é um chamamento, né, para nós mulheres
o nome dela, seria uma referência a tudo que essa menina sofreu de violências e de maldades que o ser humano pode ter para com o outro, não consigo imaginar, mas infelizmente esse cenário é muito comum, então ficou de chamamento para todas nós mulheres o nome da Claudiele como referência ali naquele atendimento. E digo para vocês, hoje a Grazi está pré-candidata e outras tantas mulheres que estão se colocando nesse espaço da política, é um espaço hoje, ele é referenciado mais para homens. Eu, enquanto vereadora, no máximo tivemos 2 mulheres, ou 3, quando tem alguém que saia com saia em seguro de saúde, né? Licença de saúde, desculpa. Aí, normalmente, tínhamos 3 mulheres ainda nesse mandato, mas eleitas mesmo, sempre, acho que foi no máximo 2, eu não lembro de ter sido 3 mulheres. Em 11 cadeiras, eu acho que está na hora de nós ter uma boa reflexão e trabalharmos muito para mudar esse cenário. Hoje, a Procuradoria das Mulheres, ela existe e cada vez avança mais, mas hoje eu estou com pré-candidata a prefeita. Então, digo a Grazi e outras tantas mulheres que estão se colocando nesse cenário, que esse trabalho, a partir do ano que vem, a sequência dele será com vocês. É um trabalho de formiguinha, realmente é, mas ele vem numa crescente e ele está fazendo uma diferença enorme na vida das mulheres aqui na nossa cidade. Muitas mulheres do campo e da cidade estão se sentindo acolhidas e valorizadas com o trabalho da Câmara, da Casa do Povo, fazer neste momento, principalmente no momento da violência. Em todos, mas a violência é onde o acolhimento requer um local todo apropriado e a gente está ali. Várias vezes, eu recebo finais de semana denúncia de maus tratos no meu WhatsApp, no telefone, e eu tenho ido fazer visitas frequentes. Infelizmente, eu gostaria que isso não fosse fato, mas ocorre muito em São Lourenço de, quando chega as denúncias, eu ir lá verificar e conversar, muitas vezes ter que pedir auxílio da brigada, porque a situação é meio difícil. Mas esse trabalho, como eu disse, agora a partir do ano que vem, é um trabalho que vai ser tocado por outras mulheres. Mas, enquanto mulher, hoje, como pré-candidata a prefeita de São Lourenço, o que eu tenho a dizer? Que nós temos que mostrar na prática, o ano que vem, que nós queremos realmente igualdade. Porque, realmente, os espaços políticos de poderes, a maioria deles são homens que estão à frente dessas cadeiras, principalmente no secretariado. E não existe uma paridade, nem tampouco o mínimo de paridade. E a gente tem como compromisso, né, de se conseguir trazer uma paridade para esses espaços na política, né? E também dizer que estamos agora construindo um plano de governo, porque acho que toda vez que se coloca como pré-candidata, tem que ouvir a comunidade, ouvir os anseios, o que a comunidade quer dizer, a melhorar, uma dica para dizer, ou dizer isso não faz, enfim, nós estamos aqui esperando e ouvindo a comunidade para que esse plano de governo consiga abordar o máximo possível aquilo que o povo espera de nós, e principalmente nós mulheres, porque a gente sabe que a gente trabalha igual que nem os homens, só que, infelizmente, muitas vezes nos trabalhos que nós estamos desempenhando, temos que fazer algo a mais, porque a sociedade exige de nós por ser mulheres, mas nós podemos e fazemos, tenho certeza disso. Então, gente, vai ficar esse desafio para nós, construir uma São Lourenço melhor. Então, eu fico esperando que vocês possam interagir conosco, trazendo ideias e construindo um plano de governo focado também nessa diferença de gêneros, que ela é muito grande e ela precisa ser minimizada. Eu sei que ainda é uma utopia nós pensarmos que vamos resolver na próxima legislação, mas podemos ser o primeiro passo, ou o segundo, ou o terceiro, para que isso acabe sendo senso comum, que nós não precisemos mais estarmos debatendo aqui essa desigualdade, que ela é muito marcante nas nossas vidas, e principalmente eu sei que as mulheres negras sofrem ainda um cenário pior ainda. E eu, enquanto mulher, também tenho tido vários problemas por eu estar na política, por eu ser mulher. Mas nós somos fortes, nós enfrentamos desafios e conseguimos pensar sempre no coletivo. E eu quero agradecer essa oportunidade, Grazi, e colocar aqui, hoje, como pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, assim, por estar no Partido dos Trabalhadores, e ainda mais por ser mulher, não seria diferente essa construção coletiva. Então, essa construção de todas nós, mulheres e homens. Então, para ter um projeto que realmente venha a fazer a diferença e a mudar esse cenário que hoje todos clamam por uma São Lourenço melhor. E esse desafio é nosso, nós mulheres. Obrigada, meninas, por esse espaço, e foi muito bom debater, e vou continuar aqui com vocês. Obrigada, Márcia.
Eu acho que é importante, né, a gente ressaltar o papel da Procuradoria da Mulher, né, que foi criado. Eu participei, inclusive, no ano passado, da semana, acho que foi ano passado, né, Márcia, da semana contra a violência à mulher. Eu participei de um debate que foi proporcionado pela Procuradoria, lá na Câmara, e acho que é um dispositivo importante que precisa ser fortalecido, né, para que a gente consiga ampliar, né, o cuidado e a acolhida. A política, né, Márcia, ela é um espaço absolutamente masculino, né, e que não favorece também as mulheres mães, né, não é um espaço feito para mãe, né. Então, eu muitas vezes fui para reunião de partido, e aí a Márcia vai lembrar disso, com o Arthur no colo, mamando na minha teta, e eu anotando as coisas da reunião, né? Porque eu fui presidente do PT agora em 2018, perdi as contas. Então, assim, a política, nós precisamos conseguir reorganizar esse lugar, né? Porque, na verdade, é nosso lugar, sim, né? E as mães podem estar lá, elas têm que estar lá, inclusive para poder falar do lugar da mãe, né? Porque quem sente sabe o que é, né? Então, assim, eu só queria colocar aqui, em relação a Silvana Félix, que está nos acompanhando aqui. Eu não vou conseguir mandar abraço para todo mundo, gente, porque tem 55 pessoas conosco na sala, e eu estou muito feliz. Muito obrigada por um beijo no coração de cada um que está aqui, né, nos acompanhando, refletindo com a gente. Mas a Silvana mandou uma pergunta aqui, né? Se a gente teria algum... Tem alguém com o microfone ligado? Meu tá, deixa eu desligar para ele. Se a gente teria, né, como pré-candidata, algum projeto, eu como pré-candidata, né, a vereadora em São Lourenço, eu teria algum projeto em relação a jovens em vulnerabilidade. E aí eu queria falar um pouquinho do que a gente teve um projeto que foi a partir do governo do estado, né? Nós acessamos um recurso e criamos a equipe de redução de danos, né? Que foi um projeto lindo que começou ali no Ponto de Cultura, primeiro, a sede, né, dos guris. Na época, o Cadinho trabalhou conosco, era redutor de danos. E o objetivo da redução de danos é a gente poder trazer consciência, né, em relação à vida. Não é falar de droga, né? O objetivo era falar da vida, né? Falar das possibilidades que a gente pode ter na vida para além da droga, né? E aí depois os guris foram ali para o lado onde era o posto da Lomba antigo, né? Que depois se construiu aquele grande, lindo ali, né? Do lado. E aí ficou aquela sede antiga do posto da Lomba. E os guris reformaram tudo lá por dentro, arrumaram, né, aquele lugar lindamente e criaram uma brinquedoteca, uma discovinilteca, né, criaram uma biblioteca, né, inclusive os livros foram colocados no lixo, né, e eu tenho uma dor imensa, né, por conta disso, assim. E era um lugar onde a comunidade ali da volta, né, num projeto que a ideia era a gente poder ir espraiando ele para o município, né, mas o pessoal que morava ali na volta, na Lomba, na Medianeira, na Colina, porque ele ficava bem do lado ali, né, daquele novo povo ali do Colina, um novo povoado que se criou, né, e aí ali ficou a sede e as crianças, e principalmente os jovens, acessavam, né? A gente tinha o Will, que era rapper, artista, né, que trabalhava lá conosco também. Tivemos vários redutores de danos, o Gabriel, o Valdemir Berger, mais conhecido como Foloca. Então, teve o Daniel Schultz, uma galera, assim, que eles iam acolhendo os jovens, né? E muitos em situação de vulnerabilidade, e a partir dali nós fazíamos muitas coisas, né? Tinha várias discussões, cinemateca, enfim. O som estava lá, a gurizada chegava, pegava lá o violão, pegava o microfone, a Juliana lembra bem desse processo. Então, eu acho que isso foi uma experiência que a gente já viu, já viveu, já constatou que funciona, e a gente precisa retomar, né? Porque uma das primeiras ações, né, dessa administração que está aí no município
foi encerrar a redução de danos, né? Então, a sede foi fechada, os redutores de danos foram realocados no CAPS-AD, né? E, na verdade, o trabalho que se tinha ali de vínculo já com aquela comunidade foi desconsiderado, né? Então, eu só queria trazer essa lembrança, né? E respondendo um pouco também da pergunta da Silvana. Então, vou passar aqui agora a palavra para... Cadê a Ana Paula? Ana Paula caiu daqui. Ah, tá aqui, parei. Pode ficar por último, Ana. Ou Amanda, pode ser? Então tá. Ana, contigo, então, a nossa querida Ana Paula Neves, que é psicóloga, que é policial civil aqui no município, né? E atende o cartório de vulneráveis, né? Então, agora ela vai explicar mais sobre isso. Contigo, Ana. Então, boa noite de novo, né? Boa noite para a Márcia, que não estava no primeiro momento ali que a gente se apresentou. Eu acho que bem isso, né, Grazi? Eu fui lembrada em função, né, de ter esse vínculo com o cartório de vulneráveis, né, e sendo o tema aí a questão da desigualdade, né, do tratamento que as mulheres têm na sociedade. Então, acho que foi por aí, né, que eu fui lembrada. Vou só salientar que eu não estou representando a Polícia Civil, né? Eu estou aqui como cidadã e sou inspetora de polícia, né? Então, enquanto as outras estavam falando, eu fiz algumas anotações aqui, além das que eu já tinha compilado. Acho interessante, então, a gente pescar aí nas falas das meninas, né? O fato de que a mulher realmente tem esse peso da desigualdade. E isso está muito claro, inclusive agora manifesto na legislação, por ela ter que ter, né, uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha, né, para então poder tratar, vamos dizer assim, de defender os direitos, proteger os direitos das mulheres. Só que isso tudo está lá na Constituição, né? E mesmo assim, a gente precisa de uma lei específica para poder, então, garantir, né, que essa mulher tenha realmente respeitados, né, os seus direitos e possa, então, né, se defender, vamos dizer assim, dessa violência doméstica, né, onde ela é submetida. Eu trabalho, então, né, aqui na delegacia desde que entrei na Polícia Civil em 2012, e atualmente, há cerca de um ano e pouco, eu estou de volta, então, no cartório que chama Cartório de Vulneráveis, né? Esse cartório atende, então, inquéritos da Lei Maria da Penha, inquéritos, né, de crianças e adolescentes vítimas, inquéritos de adolescentes infratores e procedimentos de adolescentes infratores e inquéritos de idosos vítimas, né? Então, olha só como é, mais uma vez, né, a gente volta aí, precisamos ainda, né, de um espaço dentro, né, de uma instituição para melhor atender esse grupo, né, de mulheres vítimas, e ele está enquadrado dentro do quê? Dentro dos grupos de vulneráveis, né? Então, olha só, ninguém aqui está falando, todas as falas que foram feitas aqui anteriormente, elas estão sendo, né, reforçadas nessa questão que eu estou colocando agora. Somos reconhecidamente grupo vulnerável, né? Então, por mais que a gente venha evoluindo aí ao longo da nossa história, né, e com certeza já evoluímos, já fizemos muitas conquistas, visto que estamos aqui agora numa live, né, tratando dessas questões. Mas, com certeza, né, temos que estar sempre lutando para garantir, né, segurar o nosso espaço na sociedade, nos defender das questões que tentam nos colocar para baixo ou em lugares inferiores, né? Bom, em relação à minha atividade na Polícia Civil, eu gostaria, então, de salientar assim, né, que dentro da Polícia Civil, agora esse ano, a gente está comemorando 50 anos do ingresso das mulheres na carreira de policial civil, né? E nesse momento, a gente tem, na chefia de polícia, uma mulher, que é a delegada Nadine. Então, dentro da Polícia Civil,
a gente pode dizer que a gente está num momento glorioso, né? Um momento bem legal, assim. E também, assim, não só pela legislação, né, que hoje busca humanizar o atendimento às mulheres, a instituição Polícia Civil também abraçou com muito carinho essa questão, né? Nós temos um projeto lindo dentro da Polícia Civil que chama a Sala das Margaridas. Muitas delegacias no estado hoje têm essa sala. Aqui na DPPA, em Pelotas, nós inauguramos o ano passado, se não me engano, a Sala das Margaridas, que é um espaço de acolhimento, né, para essa mulher que vem vítima de violência doméstica. Por quê? Hoje, com essa questão da humanização, os policiais já saem das academias de polícia com uma formação orientada para ter esse olhar sem preconceito, sem julgamento, né? Um olhar acolhedor, entender que essa mulher é uma vítima, que ela não apanhou, ela não sofreu a violência, ou ela não sofreu o abuso, porque ela pediu, ou porque ela se insinuou, ou porque ela provocou, e sim porque ela realmente é uma vítima, né, pelo gênero dela, por ela ter fisicamente uma condição de força, né, de menos força, mas isso não tem nada a ver com fraqueza, né, isso é uma questão fisiológica apenas. Mas toda essa cultura machista, né, toda essa superioridade, vamos dizer assim, imposta pela força masculina, né, nos jogou aí nesse lugar de fraquinha, né? Então, bom, quando a mulher chega na Polícia Civil, voltando um pouquinho, né? Sempre que acontece uma situação de violência doméstica, essa vítima ou alguém que possa auxiliar ela vai fazer um contato com a polícia, né? Só que nesse primeiro momento, esse contato vai ser com a Brigada Militar, que é a polícia que faz o atendimento, né, ostensivo, que a gente chama, né? Que vai atender a ocorrência quando ela está acontecendo. A Polícia Civil é a polícia investigativa, né? É aquela que vai receber a denúncia, vai investigar e vai oferecer depois todo esse trabalho elaborado, né, encaminhado para o judiciário, onde então vai ocorrer o processo, né, o julgamento e as penalidades. Então, quando essa mulher chega na Polícia Civil, hoje ela encontra um espaço bastante humanizado. A gente sabe que antigamente não era assim, a gente sabe que muitas mulheres ainda têm aquele constrangimento, né, aquele medo de não ser acolhida com respeito, né, de ser julgada, de ser discriminada, justamente no momento que ela está num maior sofrimento, né? Então, isso aí foi muito trabalhado nas academias de polícia, todos nós saímos das academias de polícia, em várias disciplinas isso é abordado, né, para desconstruir esse comportamento machista, esse olhar julgador, vamos dizer assim, né, e que prejudica tanto, prejudica muitas vezes, né, a própria denúncia. Muitas mulheres deixam de fazer a denúncia por ter essa questão à frente, né? Mas, enfim, hoje podemos dizer que estamos num momento bem melhor, assim, né? Essa Sala das Margaridas que eu comecei falando, que é um projeto que está bem forte, assim, dentro da Polícia Civil, ele precisa ter algumas condições, né? Tipo, nós não temos aqui na nossa delegacia, porque essa Sala das Margaridas, ela dá um atendimento 24 horas, né? E aqui nós não temos efetivo, né? Não teríamos como ter essa atenção 24 horas. Mas, nas delegacias que não temos a Sala das Margaridas, como é que acontece? Quando a mulher chega, ela sempre é atendida no plantão, né? Onde ela vai relatar o que aconteceu com ela, para que seja, então, né, elaborada a ocorrência. Muitas vezes o que essa mulher tem que contar não é uma coisa fácil, né, de ser contada num balcão e para um homem, né? Então, no nosso caso aqui em São Lourenço, quando ela chega ali, se o que ela tem que relatar causa constrangimento, causa, né, muito sofrimento, ela pode pedir, ela pode dizer que ela não está se sentindo à vontade e que ela gostaria de ser ouvida em separado por uma mulher, né?
Só que aqui nós só temos essa condição para esse atendimento dentro do horário do expediente, né? Mas quando não for possível que ela seja ouvida por uma mulher, né? Se o dia que ela for lá na madrugada, enfim, um horário fora do expediente, e for atendida pelo plantonista, que é um homem, ainda assim ela pode pedir para ser atendida em apartado, né? Vai ser levada para uma sala onde vai estar só ela e aquele policial, né? Que então vai poder ouvir ela com atenção e não vai ter, vamos dizer assim, uma plateia, né? Ouvindo aquelas coisas que ela precisa dizer, né? Que ela precisa colocar na denúncia. Então, acho assim bastante importante. Isso aí é uma coisa que nos deixa muito felizes assim na Polícia Civil, né? A gente saber que o grande número de mulheres também que vem ingressando na carreira policial vem cada vez, vamos dizer assim, lapidando mais esse olhar, né? Que os policiais, que a polícia, né? Que é historicamente um ambiente masculino, né? Até certamente machista, mas de uns anos para cá ele vem com o ingresso de muitas mulheres na nossa carreira, ele vem melhorando muito nesse aspecto, né? Então, acho que a minha contribuição seria essa, né? De, através dessa live, então, dizer para as mulheres lourencianas que lá na delegacia, a nossa vontade, né? A nossa intenção é que elas se sintam acolhidas como mulheres vítimas, né? Que elas encontrem lá um espaço de busca, né, de resgate dos seus direitos. Lá no momento da ocorrência, já é mais uma questão técnica, né? A mulher vai solicitar as medidas protetivas, né? Que isso aí eu um dia comentando também com a Grazi, quando ela me convidou para a live, que é uma coisa que é importante, assim, frisar, e aproveitando aí que a Márcia disse que ela tem esse trabalho lá com a Procuradoria da Mulher, né? Isso é uma coisa bem importante, assim, para ser colocada, né, para as mulheres, com quem a gente faz contato, com quem a gente consegue dar um suporte, é que essas medidas protetivas que a Justiça vai deferir, e vai lá o oficial de Justiça, né, e vai formalizar lá com o agressor e com a própria vítima, e vai afastar ele de casa para que a mulher possa ficar na casa com os filhos, e tem outras coisas aí que podem ser pedidas, enfim, mas que essas medidas protetivas, elas são uma barreira legal, né? Mas não é uma barreira física. Então, naquele primeiro momento ali, quando as coisas aconteceram, quando a situação está tensa, né? Que, vamos dizer assim, os ânimos estão alterados, é muito importante que essa mulher possa contar com uma procuradoria, né? Com a família, com amigos, enfim, com pessoas e lugares que possam dar um suporte de proteção para essa mulher, porque ela sai da delegacia e ela volta, né, para a vida dela. Nós temos o dever de auxiliar, se ela precisar ir na casa, buscar seus pertences, né, seus documentos para os filhos, enfim, se ela precisar sair da casa no primeiro momento, porque às vezes o agressor não sai dali de dentro enquanto a lei não lhe impõe, né? Então, é importante que a mulher entenda, né, e até que ela tenha suporte de outras formas, né, para ela poder ficar em segurança. Porque para muitos homens, isso é uma verdade, para muitos homens, a questão legal tem um peso bastante grande. Ele sente, parei aqui, né, olha, aí vem, né, coisa mais pesada, eu vou responder um processo, eu posso ser preso. Para alguns, e até posso dizer que é um número razoável, mas não é a regra, né? Existem muitos homens, até às vezes por usarem drogas, por usar o álcool, por ter um temperamento extremamente agressivo, né, descontrolado, né, não tem controle. Esses homens desconsideram totalmente a questão legal, né, e chegam a dizer, né, que não tem medo da polícia e que não tem medo do juiz. Então, esses homens, eles continuam representando um perigo, mesmo que a legislação já esteja ali atuando, né? Nós temos, entre a polícia e o judiciário, nós temos 48 horas para que, efetivamente, a medida protetiva seja colocada em... Para concluir, Ana. Ai, perdão. Eu também vou. Mas, enfim,
importante esse espaço, gurias, assim, fiquei muito feliz em participar, concluindo então, né? Vamos procurar falar mais sobre isso, né? Vamos falar mais sobre nós. E acho que contribui de alguma forma aí com o nosso bate-papo. Ana, muito obrigado. Nossa, muito boa a tua fala. E acho que é isso, né? A gente se estende porque precisa explicar bem, né? Como as coisas elas acontecem e se organizam, né? Eu conversei com a Ana antes dessa live, né? E essa questão é muito importante da barreira legal, mas não física, né? Que a Ana coloca. Que eu acho que isso é uma reflexão que às vezes as pessoas não fazem, né? Bom, a gente vai lá, vai fazer a denúncia, mas e aí, né? Então, precisamos pensar numa outra rede de proteção, né? Uma coisa que eu queria apontar, Ana, assim, na tua fala, em relação à formação, né? Que eu acho que é que tu colocou aqui nas academias de polícia, as pessoas já estão saindo de lá com outro pensamento em relação à forma, né, de atendimento. E acho que formação é tudo, né, gente? Porque a formação, ela nos forma ou ela nos deforma, né? E muitas vezes ela acaba deformando e a gente precisa também ir, né, se moldando de novo, assim. Então, acho que é importante, se desmoldando, né? Acho que é importante essa pontuação em relação eu sou uma pessoa que gosto de falar muito sobre formação, sobre educação, né? Porque eu acho que, né, eu sou especialista em atenção psicossocial no âmbito do SUS e também sou especialista em práticas pedagógicas em serviços de saúde, né? Porque foi a partir daí, essa especialização eu fiz justamente quando a gente implantou as residências em saúde aqui em São Lourenço, né? E acho que muda tudo, né? Muda o jeito da pessoa trabalhar, né? Quando ela está lá na ponta no serviço, né? Então, a formação é importante. E aí a gente já pode puxar direto lá para a escola, né? Porque a educação precisa atravessar essa pauta, né? Lá na escola é preciso trabalhar o que é a lei da Maria da Penha mesmo, né? Qual é a história da Maria da Penha? O que foi? Por que teve que se criar uma lei para garantir algo que já existe em Constituição, né? E como isso funciona? Então, acho que essa desconstrução do lugar da mulher na sociedade, ela começa na educação, né? E a gente percebe, por exemplo, lá na escolinha, né? Ah, é o brinquedo de menina e o brinquedo de menino, né? Então, eu sempre digo para o Arthur que ele pode brincar com o que ele quiser, né? Mas ainda quando ele era bem pequeno, ele chegou em casa e disse para mim, mãe, não posso brincar com isso aqui. Tinha um fogãozinho e uma panelinha aqui da minha sobrinha que tinha ficado aqui. E ele falou, não posso brincar com isso aqui, porque isso é de menina, né? E aí ele ficou atrapalhado, porque ele disse, mas o papai cozinha ali no fogão, né? Então, são coisas importantes da gente ir refletindo, né? O que a gente está explicando também para nossas crianças em relação a isso. E a educação precisar pautar mais isso, né? E aí, já falando em educação, eu vou passar, então, a palavra para a nossa professora querida, Amanda Mota Castro, né, que ela é professora do programa de pós-graduação em educação da FURG, docente do mesmo departamento, né, doutora pelo programa de pós-graduação em educação da Unicinos, foi bolsista CAPES, realizou estágio de doutoramento na Universidade Autônoma Metropolitana do México, no departamento de antropologia, trabalhou no MEC, na ONU, na Unesco, compõe a Comunidade de Pensamento Feminista Latino-Americano, ELTELAR, e trabalha com os seguintes temas de pesquisa: feminismo, educação popular, arte popular e desigualdades sociais. Eu li um livro, né? Mas acho que é importante falar, porque assim, a Amanda, todas nós, né, lutamos muito, cada uma de nós, para nos tornarmos quem nos tornamos. Então, a gente precisa honrar os nossos currículos, né? E acho que apontar os temas que a Amanda pesquisa e trabalha é de suma importância. Então, contigo, Amanda. Fique à vontade. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite a essa mesa virtual. Juliana, minha ex-aluna, Eduarda, nossa pré-candidata, boa noite. Boa noite a Grazi,
e a nossa colega da polícia, que faz um trabalho tão importante. Bom, me deram uma enorme tarefa aqui, né, que é falar 7 minutos. Quem me conhece sabe que é o seguinte, né? Eu dou aula até o pessoal bater na porta e dizer, olha só, acabou, nós estamos fechando tudo, tem que ir embora, né? Mas eu quero iniciar falando, eu vou calcular aqui bem os 7 minutos, mas eu quero falar que eu vou começar com um caso que vocês vão lembrar disso. Um caso que divide homens e mulheres. E as pessoas às vezes dizem para mim, Amanda, ela vem tudo de novo falando sobre desigualdades. Eu disse, gente, pois é, mas é que a sociedade não me deixa falar sobre outra coisa. Eu queria muito falar sobre outras coisas, mas é que, ao fim e ao cabo, é isso, a gente vive numa sociedade extremamente desigual e alguém tem que falar sobre isso. E eu me sinto muito interpelada a fazer essa militância. Mas quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve câncer, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele teve que fazer um tratamento e eu acompanhei muito atentamente o que a mídia ia falar sobre essa questão do ex-presidente, né, com câncer. E as pessoas falavam o seguinte, olha, agora o Lula precisa ir para a rua, ele precisa do trabalho, porque no trabalho ele encontrará forças para lutar e sair desse câncer e dessa situação. Então, o seguinte, a força do Lula estava no público. E o pessoal todo dizendo, dando a maior força para ele, não vai mesmo, né? E eu lembro que eu assistia muitos jornais, né, para ouvir assim atentamente. Bom, passa o tempo e aí a ex-presidenta Dilma Rousseff também teve câncer. Acho que vocês lembram disso. E aí eu fui mais atenta ainda a escutar o que as pessoas iam falar sobre isso. E as pessoas falaram, em sua grandíssima maioria, o seguinte, esse é o momento de Dilma Rousseff ir para casa. Ficar junto com a sua família, buscar força, se recolher. Por quê? Né? Porque a vida da mulher está no privado. Isso é uma questão que a gente precisa compreender, e é por isso que existe uma dimensão, uma diferença no brinquedo, da escola e assim por diante. Existe uma diferença e a mulher está pautada para o privado, para a vida de casa, e o homem está pautado para a vida do público. E esse exemplo de Lula e Dilma sempre me chamou muito atenção, né? De como isso é algo muito automático. E quando Dilma diz, não, eu vou ficar aqui, vou trabalhar. Aí as pessoas, mas meu Deus, ela é louca. Ela precisa ficar junto com a filha dela, junto com o neto e junto com todo mundo, né? Isso é o que a sociedade estrutura para nós mulheres, ela pauta isso. E aí eu vou dizer já para a Zô, que está perguntando ali, por que é diferente, né? Por que é diferente? A estrutura, eu peguei no dicionário aqui, estrutura é aquilo que dá sustentação a alguma coisa, é uma armação, é um arcabouço, isso é estrutura. E a estrutura social que nós vivemos, primeiro, ela é patriarcal. Isso quer dizer que quem manda é um homem. E isso é estruturante na nossa sociedade. Depois, nós temos uma segunda questão que é estruturante, que é a questão de raça.
O racismo é estruturante também. E aí eu chamo a atenção que a morte de Claudiele Santos não foi apenas porque ela era mulher, mas também nós temos um recorte de raça muito forte na morte dessa moça. E isso a gente precisa compreender. E depois nós temos uma estrutura que é a estrutura de classe social, que também estrutura a sociedade. Rico para um lado, pobre para o outro. São questões que estruturam a sociedade. Uma outra coisa que estrutura a sociedade, e que hoje está estruturando muito mais a sociedade, é a sexualidade. É estruturante a heterossexualidade. Isso estrutura a sociedade, e hoje em dia, então, minha Nossa Senhora, é um troço assim, né? É bem interessante ver que a Globo, há pouquíssimo tempo agora, vocês podem procurar no Google, fez uma entrevista dizendo que o kit gay não existia. Nunca existiu. E aí eu tive uma aluna que durante a campanha me falava: Amanda, professora, como é que a senhora vai fazer? Porque tem o kit gay, professora. E eu disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu trabalhei no Ministério da Educação, eu sou professora há 25 anos. Se você me trouxer um kit gay aqui, não precisa mais pisar na minha aula, você já está aprovada com 10, mostre para nós o que contém nesse kit, que a gente quer saber, né? Não é possível, sou professora há tantos anos, nunca vi isso. Então, nós temos uma estrutura social muito bem amarrada, e ela é masculina, ela é branca, ela é heterossexual e ela é de classe. Isso a gente precisa compreender. A gente precisa compreender o nosso lugar nessa sociedade. E aí, hoje eu estava numa aula, mediando uma aula, e a professora Vera Rodrigues, da Unilab, me disse o seguinte: o não fazer nada também é fazer muita coisa. Vou repetir para vocês. O não fazer nada também é fazer muita coisa. Então, o não fazer nada contra as estruturas sociais muito bem postas para nós é fazer muita coisa. Então, eu vou pedir para a nossa pré-candidata a prefeita em São Lourenço que faça um movimento de enegrecer a prefeitura. Faça um movimento de enegrecer a cidade de São Lourenço. Porque muitas vezes eu ando pelo comércio e as pessoas olham para mim e dizem assim, ó, tem certeza? Porque, olha, esse é muito cara, sabe? Tu tem certeza que tu vai comprar? Porque senão eu nem vou pegar para ti. E aí eu entro nas lojas, não tem uma vendedora negra. Nós temos um grande quilombo demarcado em São Lourenço, que é o quilombo da coxilha negra. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho em São Lourenço, e é um trabalho importante de ser feito, que é enegrecer uma cidade que é tida como somente pomerana. Ai, mas Amanda, tu tá dizendo, então, que não é para... Não tô dizendo nada disso. Eu tô dizendo que São Lourenço é uma cidade plural, mas devido às estruturas sociais que são muito bem amarradas, ela se vende como uma cidade somente de pessoas brancas, e isso não é verdade. Então, nós não podemos esquecer que nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque quem não faz nada também faz muita coisa. Muito obrigada, já falei 7 minutos, um grande abraço a todas, e leiam Mulheres Negras, compreendam a sociedade, leiam mulheres, compreendam as estruturas. E aí uma vez eu fui tomar um cafezinho, estou terminando, Graça, fui tomar um cafezinho com uma amiga minha que é doutora em física quântica.
E aí ela estava me falando, Amanda, eu sou uma mulher branca, mas eu sofri tanto, Amanda. Eu não entendo essa coisa de racismo, Amanda, porque eu sofri, porque não sei o quê. Então eu quero que tu me explique. Eu digo, olha, veja bem, eu não vou lhe explicar, porque a senhora é doutora em física quântica. Então, eu vou lhe pegar um papelzinho aqui, vou lhe botar algumas autoras para a senhora ler, e tu vai ter que aprender sobre isso. Porque uma doutora em física quântica tem que entender a estrutura da sociedade. Entende? É simples assim. É compreender, e aí, quando eu compreendo alguma coisa, eu tomo uma posição. Primeiro, eu vou não fazer nada e deixar como está? Pode ser. Ou eu vou fazer alguma coisa e vou incomodar, porque também a gente incomoda. Nem todo mundo gosta de mim, sabe? Às vezes rolou umas ameaças de morte aí, mas é isso, né? Nós vamos ter que comprar isso, comprar essa briga, né? Vidas negras importam. Vidas de mulheres importam. A sociedade patriarcal branca não pode seguir nos matando e a gente fazer de conta que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós não estamos bem. E esse momento da pandemia está piorando as coisas para as mulheres que teve que redobrar o seu trabalho e, sobretudo, para as mulheres negras, chefas de família, que corresponde hoje ao Brasil a 63%. 63% das mulheres chefas de família são negras e estão abaixo da linha da pobreza. Então, gente, é isso. Façamos a diferença. Muito obrigada. Maravilhosa. Eu vou bater as palmas no microfone aqui, que todo mundo quer bater. Muito obrigada, Amanda. Acho que tu toca na nossa diretamente, tu traz o concreto, tu traz a vida real, né? E troca nas nossas estruturas, né? E eu digo na minha porque é do meu lugar, né? Então eu preciso olhar para isso. E acho que é o seguinte, quando tu fala, eu preciso lembrar que o último feminicídio que aconteceu em São Lourenço também foi de uma mulher preta, né? Então, isso não é pouco. A gente não foi atrás, a gente não viu os números disso, mas assim... E tudo aquilo que acontece que a gente não sabe, que a gente não fica sabendo, né? Todas as formas de violência que as mulheres pretas sofrem, muito pior do que as mulheres brancas. E isso é necessário, né, ressaltar. E quando tu fala de conseguir compreender as estruturas... Eu acho que é muito importante, o que estrutura a nossa sociedade, eu acho que é muito importante a gente olhar para a pessoa que está hoje conduzindo o nosso país, que é o nosso presidente da República, né? Que disse que teve uma mulher, uma filha que foi uma fraquejada, né? E o que isso representa, né? Então, assim, ele poderia estar fazendo um lindo governo, ele poderia estar fazendo uma linda condução da pandemia, protegendo as pessoas, não precisaria deixar morrer mais de... Estamos quase a 105 mil pessoas mortas, né? E aqui vai a nossa solidariedade sempre também, né? Tivemos... Em São Lourenço estamos tendo óbitos também mais, né? A cada dia. Ele podia estar fazendo tudo bem, tudo certo, tudo melhor do que está, né? Agora, o negócio já é uma tragédia. A condução do processo já é uma tragédia, né? E aí, além disso... ele representa essa estrutura que a Amanda nos relata, né? Do homem branco, né? Desse lugar. O Bolsonaro, nosso presidente da República, ele representa esse lugar, né? Então, se alguém quer saber por que eu sou contra o Bolsonaro, é por causa disso, né? E eu quero que ele caia. Fora Bolsonaro. Eu só quero agradecer de todo meu coração, né? A vocês. E agora, então, eu vou... encerrar aqui, eu queria passar para vocês darem um tchau aí de 1 minuto, pode ser? Dizer o que ou vocês querem falar alguma coisa, ou podemos, porque nós temos as nossas artistas aqui, né? Também que vão. A Brenda vai nos dar uma palavrinha aqui também, e aí a gente vai encerrar com uma música. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar? Não? Então tá bem.
Gurias, de coração a todas, uma boa caminhada, Márcia, para nós, né? Vamos firme na luta. Uma boa caminhada para todas vocês, que a gente possa lutar e produzir muitas reflexões para poder tocar muitas consciências e talvez mudar muitas realidades, né? Eu sempre dizia que eu não queria colocar um filho no mundo justamente para não ter que viver essas questões todas desiguais que existem nesse mundo. E eu coloquei, né? Foi sem querer, mas coloquei. E aí, hoje eu olho para ele e penso, a maior dificuldade é essa, né? Eu preciso dizer para ele todos os dias que as coisas não são assim lindas como elas parecem ser do lugar que ele está, né? E é menino ainda, né? Então eu preciso ensinar ele a respeitar o lugar da mulher, eu preciso ensinar ele que a mulher é igual a ele, tem os mesmos direitos, pode brincar com o carrinho sim, né? E que ele precisa se colocar no lugar dele, mas ao lado, né, das mulheres. Então, estamos juntas, valeu, gurias, né? E vamos seguir aqui, então, com as nossas artistas maravilhosas, Brenda Valim e Fabi Helvin, né? E agora a Brenda vai dar uma palavrinha e nós vamos, então, encerrar com uma música. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que live é essa? Que mulherada é essa? Não, então... Só queria falar uma coisa aqui, gente, rapidinho. Pode falar, Dudinha. Deixa eu falar. Só para lembrar, já que a gente está tendo esse papo e tal, da gente focar em votar em mulheres negras, em ler mulheres e ler mulheres negras, para mudar essa estrutura. Porque não adianta a gente ficar falando aqui sobre mulheres e as nossas desigualdades e continuar votando nos caras brancos, colocar essas pessoas na liderança, entendeu? Muito boa observação, Eduarda. Contigo, Brenda. Então, antes de cantar essa música, eu queria só fazer uma observação, que eu vi um comentário do Márcio Lima falando sobre a renda das mulheres, né? E foi como a Grazi falou no início, né? Depende de qual a renda, né? Porque ele falou que acho que 15% os homens recebiam 15% a mais, mas é que depende da renda, né? Quando a gente vê uma renda baixa, né, de meio salário mínimo a 1,5, a diferença de homem e mulher ali no gráfico ela é muito pequena. Mas quando a gente fala de salários maiores, foi como a gente viu o dado, né, era de mais de 30, né, isso, salários, isso. Tipo, eram 80 homens, 30 homens para pouquíssimas mulheres. Então, isso ultrapassa 15%, né? Então, depende muito da renda, depende do tipo de salário. E agora, na música... Então, gente, a gente está aqui, é mais um protesto essa música, né? Se a gente tiver algum erro aqui na música, vocês não reparem. Que a gente, né, tá tentando, mas eu desafiei elas. E a gente hoje tem 2 mulheres aqui na vida. É um desafio. Nada contra, viu? Mas era importante ter nesse espaço, nesse momento, 2 mulheres. Porque a gente vê, né, Grazi, que até no meio artístico, agora falando como artista iniciante, que eu estou começando nessa caminhada, também é um meio muito masculino. É difícil você achar mulheres na música que toquem. Normalmente a mulher está ali cantando, mas na parte dos instrumentos, assim, é difícil. E eu não sei porquê, mas é um meio muito masculino. Então, tá aqui hoje com a Fabi, agora aqui tocando. Eu sempre canto com homens e canto músicas feministas com homens. Isso é uma coisa que também me incomoda. Juninho. Eu canto com o Juninho, que está aí com a gente. O Juninho é um cara, assim, que... sem palavras. Ele é um cara que luta também, né? Mas é homem. E eu gostaria de poder fazer isso com mulher. Eu acho rindo, mas é homem, né, amiga? Eu gostaria de fazer isso com mulheres. Então, hoje aqui pode ser que a harmonia fique estranha, sei lá o quê, mas hoje essa música é mais um protesto. É um protesto contra o machismo, contra o patriarcado. Saiu a palavra. E eu espero que vocês gostem e prestem atenção nessa letra. Eu quero dizer que essa música sempre terminava as nossas noites de No Container. Toda vez a gente cantava ela para encerrar a noite. Então,
Verifica se os microfones estão desligados. Os microfones estão todos desligados, né, gurias? Tudo certo. Estão todos desligados? Certeza? Certeza. Peraí, gente. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho que eu tô... Quer botar mais pra dentro? Não. Só ajeita ali, amigo. Que cê tá pensando o quê? Pra falar que eu sou louca, que a minha paciência anda pouca pra você, para de me encher. Que cê tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não andava lendo nos colar do meu joelho esquerdo. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer. Que cê tá pensando o quê? Pra falar pra eu não usar batom vermelho. Que cê tá pensando o quê? Pra maldizer até os amigos que eu tenho. Vai procurar a tua turma e o que fazer, que de gente como você o mundo anda cheio. Que cê tá pensando o quê? Que cê tá pensando o quê? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer. Que se usa decote É puta. e se a saia tá curta É puta. e se dá no primeiro encontro É puta. e se raspa o cabelo É sapa. e se deixa crescer os pelos É zoada. e se tem pau entre as pernas, É trava. mas se bota salto alto É santa. e se usa 38 É muito magra. e se sai depois das 11, Vai voltar arrombada. porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa bem mais curta. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero
verdade brilha e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer. Lerê, lerê, Mulher, a culpa que tu carrega não é tua! Ó, essa minha participação não estava prevista, mas ela me arrancou da cadeira e me levou. Gente, muito obrigado. Acho que terminamos energizadas e energizados. Vamos nessa, todo mundo junto, trabalhando firme e forte, que a gente vai mudar tudo isso. Grande beijo. Tchau. Semana que vem, sexta-feira, estamos aí de novo. Tchauzinho. Obrigada a todos.